Bem-vindo a mais um podcast da nossa comunidade em parceria com o Sebrae On e Sebrae Lab. Hoje a gente vai conversar com o Hudson, um super parceiro. Hoje ele é uma startup e ele, durante a jornada dele, a gente esteve sempre juntos e apoiamos ele. E hoje ele está morando em Portugal. A gente vai fazer um podcast um pouquinho diferente para vocês. E eu gostaria de convidar o Hudson para bater um papo, se apresentar. Hudson, fala aí um pouquinho sobre você e sobre a Citizen, como que ela surgiu, conta pra gente. Ei, Karine, obrigado pela oportunidade. Olá, pessoal, um prazer estar aqui e é um prazer falar da Citizen, a Citizen Jovem Talento. Ela nasce, Karine, lá nos 2020, 2021, eu fui levado, enquanto professor universitário, a lecionar uma matéria para pós-graduação chamada Empreendedorismo e Startup. E aí, empreendedorismo é minha praia, eu domino muito bem, tenho a minha empresa, mas de startup eu falei assim, gente, eu preciso me atualizar, eu sei o que é, mas eu preciso me atualizar. Karine, quando eu fui pesquisar sobre startup, eu tomei um susto. Tamanha dimensão do ecossistema, tamanha velocidade com que as coisas estavam acontecendo, tamanha importância daquilo tudo. Eu falei, opa, espera aí, preciso me atualizar. Me atualizei para a disciplina e aí decidi naquele momento que a melhor forma porque não tem livro, né, falando sobre startup, você não tem aí um conhecimento científico. Hoje até tem, mas naquela época, há 5 anos, 6 anos atrás, não tinha. Não tinha. A gente ainda tinha um ecossistema assim, bem incipiente também, né? A gente tinha 3, 4 ambientes de inovação. E aí, como é que eu faço? Onde é que eu vou? Né? Era muito assim, o empreendedor ficava com aquela grande interrogação. Eu sou inovador, quero inovar, e onde eu vou, né? Exatamente. Eu com 45 anos, idade nunca foi impeditivo para mim. Perfil médio do empreendedor de startup, 22 anos. Eu falei, não quero nem saber. Eu vou me envolver nesse ecossistema. E aí a melhor forma que eu entendi era montar uma startup. A melhor forma de aprender sobre o ecossistema era me deixar atrair. E assim eu começo a planejar a Citizen em 2022. Nós começamos, porque não se faz nada sozinho. E em 17 de março de 2023 a gente coloca a Citizen no ar. Ela é novinha, então. Ela nasceu tem pouquíssimo tempo. Supernova. Dentro das características das startups. Começa pequeno, começa cedo, avança logo, erre rápido e formate conforme a demanda do mercado. Essa é uma máxima assim, que fica até uma dica para quem vai começar ou para quem já está empreendendo. Não guarde ideia, não guarde melhorias, faça acontecer, teste logo, porque é a partir desses testes que você vai aprimorar o seu produto para o mercado. Isso é o mais importante de tudo. E aí, uma coisa que me surgiu aqui. Por que esse segmento? Por que trabalhar com esse público? Por que esse tipo de cliente? Da onde veio e quem foi que embarcou com você? Não, sua ideia é boa, ou foi o tio, foi o primo, ou foi o cunhado que falou que ia botar dinheiro? Como é que foi isso daí? Boa ideia, ótima pergunta, excelente pergunta, porque foi assim, primeiro de onde é que surge, né, a Citizen? Da minha experiência como professor e como profissional de mercado. Eu digo que eu sou um professor sou um profissional com uma boa didática acadêmica. Então eu trabalho com inteligência de mercado, atendendo médias e grandes empresas há mais de 20 anos. E por conhecer as empresas, por conhecer os gestores, por estar dentro das empresas, porque eu trabalho com planejamento estratégico, trabalho com pesquisa, com informação, eu vejo a dor na contratação das pessoas. É uma dor assim gigante. E por outro lado, como eu estou na academia, como eu também sou professor há mais de 20 anos, dando aula, comecei no ensino médio e hoje eu dou aula para graduação, mestrado, doutorado, eu também vejo a dor do jovem, do primeiro emprego, da colocação no mercado de trabalho, da ansiedade, que é você decidir uma carreira.
Então a Citizen, ela é uma percepção dessa dor, que é uma dor, eu digo que não é só uma dor corporativa, que vem das empresas, e também não é uma dor social apenas do jovem. Eu digo que é uma dor da sociedade, e ela não é uma dor nova, e ela dificilmente vai se tornar uma dor velha. Por quê? Porque você vai caminhando com as mudanças, e a gente está passando por uma outra revolução. O contexto nosso de sociedade hoje, o contexto histórico, é de uma revolução que nem dá mais para chamar de uma revolução industrial, né, Karine? É uma revolução digital, com características completamente diferentes. Exponencial, né? Revoluciona hoje, ano que vem já revoluciona de novo. Se você pudesse ver, eu fico arrepiado aqui a gente conversando sobre isso. E a Citizen, ela é mais uma ferramenta para poder auxiliar. A gente não tem a pretensão de resolver esse problema, nenhuma empresa vai resolver o problema de contratação. Mas o que nós queremos é isso, é conectar o jovem, esse é o nosso propósito, conectar o jovem com o mercado de trabalho. Entendi. De uma maneira em que o jovem possa, né, ter uma empresa que tenha a ver com o seu perfil. E isso não é simples, né, Karine? A gente sabe, você é uma executiva, está aí no mercado e tem essa visão privilegiada de que, assim, hoje a forma de contratação ela não está muito adequada. Mudou muito e o que a gente queria quando a gente era jovem, ele é muito diferente do que o jovem de hoje quer. Então, o que é que o jovem de hoje quer? E aí, né, a gente escuta falava assim, não é mais assim, eu jogar o emprego ali, aquela vaga do jeito que eu quero, porque eu não retenho talento. O que é que o jovem quer também que eu sou diferente para oferecer para ele ficar, eu reter esse talento? Então, as coisas vêm mudando, né? O cenário vem mudando muito. Então, como é que a gente prende a atenção de um cara que nasceu dentro da tecnologia? A gente estava brincando aqui com a colega. Meu primeiro filme no cinema foi Os Trapalhões, o dela foi Matrix. Como é que eu vou competir com Matrix? Então, assim, como é que a gente se adapta enquanto empresa a captar a atenção desses jovens, né? Então, acho que a Citizen também trabalha um pouco isso, né? Resolve um pouquinho dessa dor. Exatamente. Tem uma questão no que você fala que eu acho que é fundamental para o nosso debate, para entender esse novo modelo. Onde é que está essa desconexão? Porque se as empresas demandam pessoas há mais de 100 anos e as pessoas demandam trabalhar há mais de 100 anos, por que você tem esse descompasso hoje? Não é só uma questão de formação, porque muito se fala, hoje os jovens têm que ter as skills, têm que ter as habilidades que as empresas precisam. Mas vai conversar com as empresas, nem elas sabem direito as habilidades que elas precisam. E aí tem uma questão fundamental que a gente tem percebido bastante, que faz todo sentido conversar. As empresas, e elas não estão erradas, veja bem, aqui não tem mocinho e vilão nessa história. Está cada um defendendo o seu no modelo que está mudando muito rápido. As empresas, elas olham muito para as funções. Então, assim, vou pegar como exemplo o Sebrae. O Sebrae precisa de um auxiliar administrativo. Aí, como você tem uma estrutura hoje de governança que exige um processo, que tem que ter um padrão de funcionamento, aí você bota lá, que o auxiliar administrativo tem que ter formação superior em administração, em economia, em marketing. Você olha para as características institucionais. Quando, na verdade, quando você olha para a pessoa hoje, ela não necessariamente tem essas características institucionais. Dificilmente você vai achar um jovem que esteja fazendo administração, que tenha o tempo necessário para poder trabalhar no Sebrae, que tenha todos aqueles critérios institucionais. Mas quem que você tem hoje? Você tem um jovem ele pode ter facilidade para trabalhar em equipe, você pode ter um jovem com facilidade para ter pensamento estratégico. É o olhar para a habilidade, né? Para a pessoa, sabe? A empresa está olhando para a função, quando ela deveria estar olhando para a pessoa. Porque de um lado você está querendo, e a empresa não está errada, porque ela funciona assim. Deveria ser mais leve, né, Hudson? Deveria ser mais leve. Tem uma estrutura.
Tem uma estrutura rígida, que já ela foi consolidada assim, que funcionou por 50 anos. Como é que você muda essa estrutura? E hoje não tem mais tempo de esperar mudar. Não tem. Não. Então, assim, nós temos uma defasagem grande de talentos. E é grave, né? Então, como que a gente capta novos talentos? Como que a gente retém talento? Como a gente entrega esse conhecimento? Como a gente desenvolve? Porque, enquanto empresa, também somos responsáveis, né, nessa trajetória. E deixa eu te perguntar, como você colocou aí, por exemplo, que vocês têm pouco tempo de mercado, né? Vocês são consolidados aí, mas tem pouco tempo, vocês evoluíram rápido. Como que foi essa evolução? Vocês... foi sorte? Vocês encontraram as pessoas certas? Se tiveram a sorte de encontrar... Né, de estudar bastante, encontrar as pessoas certas que deveriam estar envolvidas com vocês, quem te apoiou, de onde vem investimento, aonde você captou recurso para desenvolver, como que foi esse clique? Pô, isso dá certo, eu validei, funcionou, cadê, onde que eu busco recurso, onde eu busco investimento? Excelente a tua pergunta, eu vou responder ela passo a passo para tentar ser bem pedagógico e didático. Primeiro, nós temos dois públicos. Como é que a Citizen nasce enquanto negócio? Nós temos um público beneficiado, que até então ele continua sendo um público beneficiado, que é o jovem. Importante, Karine, quando a gente fala jovem, são jovens, a gente brinca, né? De todas as idades. Porque 20% hoje da base que nós temos, no Espírito Santo hoje, Grande Vitória, nós temos 3 mil jovens atuantes dentro da plataforma. 20% tem mais de 40 anos. Acredita nisso? É bem legal. Isso é legal, porque vem ao encontro da premissa de que as pessoas não querem parar de produzir, não querem parar de conhecer, né? Essa questão assim, eu quero aposentar e fazer mais nada. Não, a gente está mais produtivo hoje em dia, né? Muito mais produtivo e mais, uma pessoa com 50 anos hoje está no auge do seu capital intelectual, da tua experiência profissional. Como é que você joga fora esse conhecimento todo adquirido? Exatamente. O que você precisa é adaptar. Exatamente. Aliás, uma dica de negócio que fica, hein? Vou dar um spoilerzinho, que eu sei que a gente vai falar disso mais tarde. Negócios para pessoas acima de 50 ou 60 anos. É uma oportunidade de mercado grande, tá? Gigante. Tem de dor para ser resolvida tá com relação a isso. Quando eu vender a Citizen, a gente vai para esse mercado. É isso aí, é cabeça de investido, cabeça de startupeiro mesmo. Quero vender e vou criar outra. E vamos, que é o que a gente sabe fazer. E aí, no caso, você conseguiu alcançar esses investimentos de que forma? Veio de investidor anjo? Veio de parceiros? De quem veio? Nossa, isso aí é uma conversa bacana. Mas então vamos retomar o fio da meada. Obrigado. A Citizen, ela tem dois públicos. A gente está falando do público beneficiado do jovem, ok? Aí essa conversa continuou. Só que quem paga por tudo isso não é o jovem. O jovem tem acesso restrito. E ele chega na empresa, essa jornada dele é gratuita. Quem paga é a empresa. Olha só, o que eu vou falar aqui é uma dor da Citizen, é uma dor estratégica que a gente está percebendo hoje. E que as empresas novas, elas não podem correr nesse erro. E a gente chama de erro, tá? A gente é muito sincero com nós mesmos. A gente tem que fazer um diagnóstico preciso. O que a gente pensou no começo, Karine? Cara, a gente quer atrair o jovem e quer conectar esse jovem com as empresas. Beleza? Beleza. Então a gente tem que ser relevante com o jovem. Então a gente focou em ser relevante para o jovem, em atrair o jovem para dentro da base e aí dizer, agora a gente é relevante para as empresas. Agora nós somos relevantes para as empresas. Por quê? Porque nós conseguimos uma base. Empresa, temos 3 mil jovens. E aí a gente foi pensar na forma de se relacionar com a empresa. Aí foi nosso erro. Porque agora a gente está aprendendo o que é que a empresa de fato precisa. Porque não é só a vontade de querer. A empresa quer o que a gente tem.
mas você está formatado para ser contratado pela empresa? Uhum. Você está formatado para entregar alguma coisa que seja útil para a empresa? E aí a gente está há 6 meses, Karine, vai para 1 ano. Agora que a gente está chegando, tá? Nesse fit de ser útil para quem paga. Uhum. E é aí que vale o aprendizado. Cara, quando você pensar numa plataforma, quando você pensar no negócio, por mais que tenha o público beneficiário, e tem que ter, por mais que tenha que ter um propósito relevante, e realmente tem que ter, você tem que pensar em ser útil para quem vai pagar por aquilo. É a coisa mais difícil. É difícil porque, assim, a gente se apaixona pelo problema, né? A gente quer resolver aquele problema ali. Exatamente. E você focou no problema do jovem, né? E aí, se você for pensar em quem paga a conta, você não resolveu o problema deles, né? Então, como é que... Mas não assim, adianta. Mas aí eu acho que a percepção é essa mesmo que você trouxe. Você percebeu e você mudou por causa dos seus sprints rápidos, né? Você pensa, Exatamente. pivota. Assim, tá faltando o quê? Tá faltando recurso. Pelo tempo de mercado que vocês têm e pelo avanço que vocês já alcançaram, apesar de você classificar como um erro, eu entendo, faz parte do processo. Se você estivesse há 10 anos no mercado e descobrisse isso agora, aí eu acho que sim, a gente poderia até pontuar como um erro grave, assim. Mas eu acho que é um aprendizado muito importante e eu acredito que ele veio rápido, diante do tempo da trajetória da Citizen. Concordo, é porque quem está dentro do processo, a velocidade é muito grande, então a gente fica com uma outra percepção de tempo. A gente quer acertar, mas todo mundo fala, essa fala que você está fazendo agora, essa percepção nos dá muita força. Que isso, cara, calma, está indo rápido, pô, vocês estão no caminho certo, a direção está certa, tem que ajustar. Isso vai nos dando oxigênio, vai nos alimentando. Mas assim, se vocês tivessem se apaixonado apenas e único exclusivamente em resolver o problema do jovem e não abrisse a cabeça para outras questões, vocês não teriam percebido isso. Então, acho que isso que é importante, sabe? É questionar mesmo. Cara, não pode ter dó de se reconhecer nas críticas, cara. Dói muito, você vai dormir bravo, mas você precisa fazer esse movimento de autorreflexão. É o locus interno. Para quem já fez Empretec aí, sabe do que eu estou falando, tá? O locus interno. E aí não conseguimos mais investidores. E montamos a primeira versão e lançamos no mercado. Com muita coragem, viu, Karine? Muita coragem. Nós tivemos 2 investidores anjos. Foi o que nós conseguimos. E o resto a gente botou de grana própria. Eu e a minha sócia, nós somos cofundadores, Driele De Stefano. E a gente entrou com a grana toda. A partir disso, foi muito interessante. Por quê? Porque a gente lança a Citizen em março e em abril a gente já consegue entrar no primeiro grande edital, que é do Sebrae, do Capital Empreendedor. Lá em 2023, para quem não sabe, o Capital Empreendedor é um projeto do Sebrae em nível nacional, onde cada estado é responsável por selecionar startups em fases iniciais. Na primeira e na segunda fase, elas passam por uma bateria de mentorias, capacitações e vão havendo testes. E o Sebrae vai filtrando até chegar, depois de 6 meses, em 100 startups, que o Sebrae seleciona como as principais que participaram dentro do racional dela, do capital empreendedor. Karine, se eu te mostrar o primeiro slide do que foi a Citizen para hoje, você vai falar assim, meu Deus! Evolução, né? Como vocês tiveram a coragem de apresentar isso, cara, assim. Então, essa é uma outra dica, cara, assim, você precisa engolir teu orgulho, você precisa entender que você não está certo, você precisa entender que a tua ideia não é a melhor ideia do mundo, e você precisa entender que as pessoas do mercado é que vão validar o teu negócio, cara. Eu aprendi isso, e olha que eu já comecei com 45, olha que eu já era professor de empreendedorismo para mestrado e doutorado. Mas é importante que a experiência da sua trajetória, ela traz o diferencial.
E por mais que a característica da startup é de ser entre 20 e 30 anos, né, em sua grande maioria, a experiência não tem como ela vir do jeito Matrix, né? Ela não vem. A chip, né? Né, o não chip vem. plugado, né? Quem sabe um dia aí, ó, fica a oportunidade aí da startup Matrix aí. Mas ela não vem, a experiência não vem. Então, isso é muito rico para que os jovens também escutem, né? Continuem na história de vamos ouvir os mais velhos, os mais experientes, para justamente se questionar como você está trazendo. É se questionar, é repensar, é não se agarrar naquela solução e não abrir mão, testar rápido, errar rápido, consertar rápido, que eu acho que é tudo isso que você está trazendo aqui. A gente tem um campo gigante para consolidar no Espírito Santo. A gente tem um campo ainda gigante para consolidar no Brasil. A gente olha para a Citizen como ainda um recém-nascido. Mas nós estamos participando de um projeto de subvenção aí do Espírito Santo, que, aliás, gente, fica a dica. Agora, a gente olhando de fora do Espírito Santo, a gente está com um ecossistema de inovação e empreendedorismo extremamente maduro, próximo dos startupeiros, próximo das pessoas. É importante que a gente diga isso. Estar aqui hoje no Sebrae é uma prova disso, fazendo esse podcast, falando para vocês. Acreditem, porque no Espírito Santo as instituições estão acreditando nas pessoas e nos empreendedores. Ponto. A gente entendeu que dar um passo atrás e criar uma plataforma onde essas pontas se conectem é o conceito hoje de plataforma digital útil. Legal. Sabe? Se você olhar para as grandes plataformas, cara, eles não fazem, eles deixam as partes interessadas fazerem. Não é isso? Uhum. Olha para o YouTube. O YouTube não produz um vídeo. Uhum. O Teams não produz uma reunião, a gente está no Teams. O Instagram não produz uma foto. Ele cria a plataforma e deixar que as partes decidam o que fazer. Verdade. E a gente está caminhando para isso. E agora que a gente está chegando a isso. E o que você refinaria, Hudson? O que você fez e você falou assim, não, esse caminho aqui foi legal, mas tem que ser melhor, refinado? Tem alguma coisa que você consegue pensar assim para compartilhar com a gente? Relacionamento com quem tem grana. Assim, eu não estou falando de lobby, não. Eu estou falando que você, quando monta startup, tem que estar na área das pessoas que decidem pelos investimentos. Então, assim, uma coisa essa é a minha grande dica, cara. Pense em quem vai pagar a conta, por mais que você tenha um bom propósito. Legal. E, para fechar, o Sebrae te apoiou de alguma forma? Você buscou alguma consultoria? Como é que teve alguma interseção com o Sebrae aí? Obrigado por perguntar, cara. A gente imagina, não posso esquecer o Sebrae não, cara, que tanto nos ajudou. Olha só, teve o Capital Empreendedor, que a gente recebeu mentorias de pessoas que estão conectadas com a gente até hoje. Fez um diferencial, assim, gigante, melhorou a nossa perspectiva profissional, valorizou a autoestima, deu visibilidade para a gente foi parar num evento nacional, tinha acabado de nascer, não sabia nem o que eu estava fazendo lá. Capital Empreendedor. Depois, como eu fui, né, não sou mais, eu fui professor universitário, o Sebrae fez uma parceria com as universidades e estabeleceu um edital com essas universidades para que os professores dessas universidades submetessem projetos de empreendedorismo com base tecnológica. Foi o projeto Spin-off Acadêmica, né? Perfeito, Spin-off Acadêmica. Eu estava tentando lembrar o nome. Cara, nos deu um recurso. Olha, você vai ficar feliz agora com a notícia. Por 12 meses, o Sebrae nos deu um bolsista. Olha aqui como é importante todo o recurso. O Sebrae não deu dinheiro. O Sebrae falou, escolha um bolsista, se ele passar nos nossos critérios, nós vamos pagar esse bolsista por 12 meses para ele trabalhar. Nós contratamos um bolsista, escolhemos um bolsista, aluno da instituição. Esse bolsista trabalhou conosco 1 ano, fez todo o diferencial, potencializou a plataforma Citizen em vários aspectos. Karine, essa bolsa acabou tem quase 1 ano.
tem quase um ano? Tem quase um ano. O bolsista está conosco até hoje. Olha que legal. Porque aí você também reteve esse talento, né? Você teve essa questão de reter o talento. E posso te contar um segredo? Ah. A gente usou a metodologia Citizen para achar o bolsista. Ele não tinha o perfil formal, mas ele tinha as características pessoais. Habilidade. Ele dá esse depoimento até hoje, é muito legal, cara. Ele dá esse depoimento. Como é que é o nome dele? Mas, Felipe Massini. Isso aí, Felipe. Parabéns aí por engajar. E aí ele... Obrigado, viu, Felipe? Absorve a sua experiência nessa trajetória. Né? Olha a importância disso tudo. Ele está absorvendo a sua experiência. Então, ele é um cara que, quando você vender a sua startup, né, e foi viver lá só dos lucros da sua startup, tomando um coquinho na praia, ele vai estar criando outra startup aí também no mercado. Aí, porque ele já tem experiência para isso. De verdade, desculpa te interromper, mas antes que a gente termine, eu sei que o tempo está estourando, a maior dificuldade de qualquer startup é gerenciar os recursos que são muito escassos, cara. Olha, vou falar uma coisa para você, parece de cinema. Daqui a um tempo vai ser legal retomar esses pontos, assim, aquelas coisas que fazem parte da lenda. Toda empresa tem as suas histórias, né? Tem seus pontos de inflexão. Em 2024, em junho, a gente decidiu não colocar R$1 nosso de recurso próprio. A gente entendeu que a gente precisava fazer o fit com as empresas e a gente foi atrás das empresas. Quando chegou em dezembro, a gente percebeu, por uma série de demandas das empresas, que a gente precisava fazer uma melhoria na startup. E a gente fez uma reunião interna e a gente jurou que era a última grana que a gente botava na startup. Pegamos um recurso nosso de tirar, sim, da conta corrente e botar na conta da empresa. Porque a gente tem... A Citizen é toda certinha. Tem contabilidade própria, tem financeiro próprio, tem tudo certinho. Pegamos uma grana nossa e aportamos. Em janeiro. Quando foi em fevereiro, a gente conseguiu uma subvenção, Karine. Então, acho que o principal aí é vocês mesmos acreditaram, né? Então, eu acho que é a convergência de tantas coisas, né? É vocês acreditarem, é vocês investirem corretamente, é vocês questionarem o tempo inteiro se está indo no caminho certo, buscar quem paga a conta, buscar quem vai ser beneficiado e resolver a dor, de fato, que ela existe. Então, são tantas dicas importantes que você trouxe aqui no nosso bate-papo, né? E uma percepção, mil desculpas, porque eu acho que é importante falar isso para as pessoas. Teve uma questão estratégica, você perguntando nesse ping-pong o que faria, o que não faria, que foi fundamental. Quando a gente percebeu que nós não íamos atingir ainda o cliente para ter a monetização, o que a gente percebeu? Cara, tem muito edital de sustentabilidade, ESG, esses projetos sociais. Vamos, então, adequar a Citizen para participar desses projetos de subvenção. E aí foi mais fácil a gente criar, né, essas características que a gente não estava inventando nada, a gente só adaptava a Citizen para o edital. E esses editais começaram a enxergar a gente com utilidade para o mercado. Não, Citizen, vem aqui, vem para... O Sebrae foi isso. O Sebrae percebeu a utilidade na nossa proposta, por mais que ainda a gente não estivesse monetizando. E foram esses editais que estão permitindo, são esses editais que estão permitindo nos dar um fôlego financeiro. Então, o edital, o spin-off, foi um fôlego do bolsista que nos ajudou. Agora, os sementes foi o fôlego de uma subvenção para a parte tecnológica, que serão essas inovações que a gente vai trazer agora em 2026. E para fechar com chave de ouro, cara, o SX que o Sebrae faz. Nós já participamos 2 anos, vamos participar sempre que pudermos, porque, Karine, essa é uma vitrine para qualquer empreendedor, para qualquer startup estar presente. É verdade. Sabe? O SX... E 2026 já está marcado, vai ser em junho, tá? Vamos participar com o maior Já honra, coloca cara, aí na sua agenda, vai ser em junho e com certeza eu quero vocês lá de novo. É muito importante que você trouxe aqui, inclusive para inspirar a galera que está ouvindo a gente, a galera que está começando, a galera que onde é que eu vou, o que eu faço,
para onde eu vou, aonde eu consigo recurso, como acreditar. Então, acho que são informações bacanas e da sua experiência que eu agradeço, Hudson, de você ter compartilhado conosco. E que isso possa inspirar também a galera mais jovem e os mais velhos também, né? Que estão nos assistindo e conhecendo um pouco mais dessa trajetória da CITES. Eu gostaria de agradecer aqui seu tempo, que você está aí, né? Como você colocou sua jornada, está aí em Lisboa fazendo seu mestrado, né? É doutorado? Doutorado. Doutor Anselmo Hudson, imagina agora, doutor Hudson, que chique, Doutor Hudson, chique demais. É isso aí, eu agradeço. Eu que agradeço. Um abraço, pessoal, foi um prazer estar aqui. E obrigada, pessoal, que estão nos ouvindo, e espero que a gente possa se ver na próxima edição. Um grande abraço e até a próxima.